os mestres, os grandes yogis, buscadores, os grandes praticantes místicos, os sufis, o que eles sabiam que a gente esqueceu? Já pensou nisso? Porque a gente tem essa arrogância do presente de supor que nunca antes na história da humanidade tanto conhecimento tivesse sido produzido e, mais ainda, tanto conhecimento fosse disponibilizado para o maior número de pessoas. E isso é até verdade. Ainda mais agora, né? Não só agora a internet criou uma revolução e agora a inteligência artificial outra. E quando isso tudo estiver calibrado e os chats GPTs e DeepSeeks da vida não se enganarem mais, não inventarem, não mentirem mais, vai ser ainda mais impressionante a velocidade com a qual os saberes vão poder chegar em nós se a gente for capaz de retê-los. Mas tem uma coisa, tem um tipo de movimento da consciência que eu suponho que, a menos que as inteligências artificiais sejam dotadas do que a gente vem a chamar de espírito, psique ou consciência profunda, eles nunca vão poder ensinar para nós. O que são essas coisas que os yogis sabiam e nós esquecemos, dado o nosso modo acelerado de viver, dado o nosso egoísmo, egocentrismo, egolatria, dado o nosso medo de olhar para a realidade tal qual ela é? O que será que os mestres detinham de saber que fazia com que eles, apesar de enxergarem os sofrimentos da vida e as dores do mundo com uma lucidez que a gente sequer tem condição de enxergar? Porque a gente se ilude, né? Pensando que a vida, ora é maravilhosa quando tá tudo certo e finge que ela vai ser assim para sempre, ora ela é terrível e eu tenho alguma espécie de azar ou de maldição ou de karma para pagar ou de demônio contra mim e por isso que minha vida dá errado, né? Como se você fosse o ponto axial do universo inteiro e que a sua vida fosse diferente da de todos os demais, né? O que será que esses yogis sabiam que a gente precisa relembrar? Aqui entre nós, muita coisa, né? Não daria para um vídeo cobrir isso. Esses mestres descobriram a essência da realidade, a razão da nossa existência, quem nós somos de fato e para onde nós vamos. Mas não é isso, não é um apanhado enciclopédico que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero olhar cinco aspectos de coisas que são essenciais para qualquer místico e que nossa sociedade se esqueceu e por isso a gente está afundado em sofrimento, a gente está afundado em conflito, em ressentimento e ódio uns contra os outros. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós falamos de filosofia, filosofias da mente, caminhos espirituais, estruturas da consciência, meios hábeis de romper com a delusão e o sofrimento a partir dos ensinamentos de mestres e mestras de inúmeros caminhos. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, deixa seu comentário no comentário de alguém aqui embaixo, para a gente fomentar a nossa Sangha Online, para a gente desenvolver esse conhecimento da essência de todos nós. E se você quiser aprender o caminho desses gigantes, venha meditar com a gente no Instituto Revolução de Si. A gente tem práticas de meditação gratuitas às quartas-feiras, online, que você pode fazer do conforto da sua casa. Tem, para quem quer trilhar o caminho mais profundo, o curso do Raja Yoga e a Revolução de Si aos domingos de manhã, no horário de Brasília, e mais um monte de cursos que estão linkados aqui embaixo para você que quer aprender a olhar para dentro e se conhecer de fato. Bom, vamos falar então de 5 coisas que os mestres sabiam e nós esquecemos. A primeira é uma regra que vocês já devem ter ouvido a professora Lúcia Helena Galvão, e se não ela ou alguém seguindo a esteira dela, falar muitas vezes em torno das regras herméticas, por exemplo, do Hermes Trismegisto, que é aquilo que está lá no Kybalion, uma das primeiras regras do Kybalion, se não a primeira, não lembro agora, que é o que está para dentro também está para fora. O que está para o pequeno está para o grande, o que está para o micro está para o macro. Esse é um conhecimento absolutamente importante, um dos pontos de observação fundamentais de qualquer místico, de qualquer yogi que, silenciando, começa a observar a realidade tal qual ela é. Que aquilo que eu fizer para fora afetará o que acontecerá comigo, o que acontecerá comigo dentro, e o que eu fizer para dentro vai afetar o que está fora. Falar disso é fácil, mas conseguir perceber, por exemplo, que o ressentimento, o ódio, a maldade que você perpetra contra o outro volta-se como veneno para você mesmo e vai te deixando cada vez mais mesquinho, cada vez mais medroso, cada vez mais ressabiado, cada vez mais inquieto. E essa inquietação é sinônimo de perturbação, e essa perturbação é sinônimo de sofrimento, né? Se eu não sou capaz de olhar com rigor e profundidade para mim e perceber que o mundo é como eu o vejo, e se eu vejo o problema no outro, provavelmente eu também carrego esses problemas em mim, que geralmente aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu possuo de mais latente ou de mais ausente em mim, então eu não estou nem preparado para começar o autoconhecimento. A segunda coisa, verdade número 2, a verdade da ignorância. Então,
Nós não sabemos quem nós somos e é por isso que nós sofremos. A causa matriz do sofrimento, seja no yoga de Patanjali, seja no budismo de Shakyamuni, seja nas diversas escolas que se derivaram desses dois, seja no Vedanta, seja no sufismo, em todos. Ignorância é sinônimo de sofrimento. Isso é a matriz do sofrimento que o diabo nos causa. O diabo é aquela força que divide, que separa, que cinge. Nós vamos chegar lá. Sobre a história das divisões e da separatividade. Mas antes mesmo vamos falar de ignorância. A vidya, a confusão entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, daquilo que é certo com aquilo que é errado. E nós não nos conhecemos. Dizer, eu já me conheço, é tolice de uma pessoa profundamente equivocada. Você não sabe de onde emanam seus pensamentos, por quê, quais as motivações, mesmo que com profunda terapia, mesmo que você, sendo um neurocientista, consiga dizer, olha, sinapses são o produto, são a força motriz dos nossos pensamentos e de tudo mais que acontece no nosso cérebro, no fim das contas, tudo é essa grande bomba de sódio e potássio que faz com que essas reações químicas aconteçam no cérebro e aí eu consiga te ouvir, te ver, te pensar, te querer, te desquerer, te odiar, etc e tal. É tudo um fenômeno químico. Cada uma dessas janelas, se eu tentar te explicar o que você é pela filosofia, não vai ser o suficiente. Se eu tentar explicar pela química, pela neurociência, pela matemática, nenhuma dessas verdades dá a visão do todo. Então, por mais que a gente saiba investigar aspectos de nós, eles não contêm a inteireza. Essa ideia, aliás, do que o Jung chama de um tema constelar em nós, né? Depois o Bert Hellinger estragou essa palavra, mas constelar, desses dias o Valdemar Magaldi falou, eu achei tão bonito. Constelar é aquela aglomeração de corpos estelares, corpos luminares, corpos de estrelas. Então, são pedacinhos de luz que iluminam aspectos da nossa consciência. Então, cada ciência que a gente tem, nas ciências do discurso, nas ciências da praxis, nas ciências políticas, ilumina uma parte de quem nós somos, mas isso não mostra para nós quem nós somos. Os yogis estavam muito cientes de que essa ignorância matriz era a razão fundamental dos nossos conflitos. E a razão de nós sofrermos é atarmos a ideia de que já sabemos quem nós somos. A gente cria uma identidade para nós, e isso é o que eles vão chamar de ego. Essa personagem que a gente cria nessa grande peça de teatro da vida, e nós achamos que nós somos esse personagem linear, concreto, absoluto, senhor da verdade, protagonista da própria história. E não saber quem nós somos em essência, não se perguntar quais são as coisas que te movem, o que direciona seu pensamento, palavra e ato, o que faz com que você a cada dia busque levantar da sua cama para fazer sabe Deus o quê. Essas são razões fundamentais de sofrimento. Então essa ignorância principal, que é essa ignorância matriz de não saber quem nós somos de fato, gera sofrimento. A outra coisa que eles entenderam é que tudo, absolutamente tudo é interdependente. Todas as coisas dependem umas das outras. Tal qual grande tapeçaria, cada fio interligado vai formar o todo daquele grande desenho. Se todas as coisas estão unidas, quanto mais fragmentado eu estiver, já que o que está para dentro está para fora, o que está para o micro está para o macro, somos uma inteireza, todas as coisas se interdependem, elas não são separadas. Quanto mais eu quiser ser separado, quanto mais eu quiser me distinguir dos outros, quanto mais eu quiser me destacar dos outros, quanto mais eu quiser essa noia da autenticidade, mais eu vou sofrer. Aliás, aí está a razão pelas quais existirem esses manuais de ética dentro dessas tradições do Dharma, dessas tradições que levam a essa alquimia da consciência. Um exemplo, dentre tantos, é o Yoga Sutra de Patanjali, que vai falar para nós de yamas e niyamas, logo no começo. Ele vai dar 10 regras para nós cultivarmos a arte do bem viver. Aí você pode ler aquilo e falar assim, nossa, é para você ser uma pessoa boa? Pode até ser, mas aquilo não é um código moral, não é para você parecer bom segundo os costumes da sociedade. Aquilo tem um fim útil e técnico. Cultivar os yamas e niyamas é para tentar remediar essa nossa fragmentação. Porque quanto mais fragmentados estamos, quanto mais separatividade cultivamos psicológica, ou corporal, ou emocionalmente, mais, e aí quando eu falo de psicológico, é intelectual, né? Intelectual, emocional, ou corporalmente, quanto mais a gente acha que a gente é independente e separado, mais a gente se delude, mais a gente sofre. Como assim, Guilherme? Como os yamas e niyamas são regras para curar ou remediar a nossa fragmentação? Primeiro vamos lembrar o que são os yamas e niyamas. Yama são as prescrições, são os refreamentos, aliás, né?
São duas traduções para yamas e niyamas, são refreamentos e observâncias. Então, aquilo que você não deve fazer e aquilo que você deve cultivar. Yamas são 5. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, que são não violência, ou não ferir, ou inofensividade. Aqui. Satya, veracidade, honestidade. Asteya é não roubar ou não se apropriar do indébito. E também não é cobiçar a posse do outro. Brahmacharya é moderação. Tem gente que traduz como castidade, mas para nós vamos entender como moderação. E a parigraha é treino ao desapego, é não confundir desejos com necessidades. As outras, os niyamas, são as coisas que você deve cultivar. Shaucha, limpeza, aciamento. Santosha, contentamento, alegria. Tapas, disciplina, ascese, esforço. Svadhyaya, o estudo adequado ou o estudo de si, tanto o estudo de si mesmo quanto o estudo dos textos e das verdades. E Ishvara Pranidhana, rendição, entrega a Deus. Todas essas regras que são a preliminar do yoga, depois vem as outras coisas, são para remediar essa nossa ignorância deludida, esse egocentrismo, essa egolatria e esse egoísmo, essa nossa noção de separatividade. Por quê? Porque a Ahimsa tem a ver com aquela primeira regra, o que está para dentro está para fora. Quanto mais eu quero ferir, quanto mais eu quero agredir, mais eu me agrido, mais eu me firo, mais eu me despedaço, mais eu vejo eu como um ente separado dos outros. Então, quanto mais inofensivo eu estou, mais os seres, todos eles, vêm até mim, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, são atraídos por mim e eu a eles, e eu me percebo neles e eles em mim. Se eu quero saber quem eu sou de verdade, se eu quero entender a verdade última da realidade, eu tenho que trabalhar com as pequenas verdades do dia a dia. Ser plenamente honesto e veraz, não contar mentiras nem para si nem para o outro, num nível absolutamente limpo e claro, é um dos caminhos para se trabalhar com essa profunda verdade. A gente acha que esses pequenos trabalhos, com essas pequenas realidades emocionais e psicológicas, são só para regras morais, para a gente parecer bonitinho e limpinho para o mundo, e não é. Você é veraz para você ser capaz de encarar as verdades sobre si. Quanto mais mentiras você conta para o outro, quanto mais historinhas você inventa, quanto mais desculpas você dá, menos você é capaz de ver a realidade tal qual ela é. Ahimsa, Satya, Asteya. Quanto menos eu desejo as posses que não são minhas, né? Quanto menos eu tenho vontade de vilipendiar o outro, de sacanear o outro para ficar com o que ele tem, quanto menos eu desejo para mim, meu, minha casa, meu carro, meu cargo, menos eu distancio a felicidade de mim, menos eu fragmento essa felicidade de mim. Só vou ser feliz quando eu tiver esse carro, só vou ser feliz quando eu tiver esse emprego, só vou ser feliz quando eu tiver esse homem ou essa mulher. Quando a felicidade parte de um reconhecimento de si, pratyabhijna, eu já sou a luz que ilumina a realidade, eu não preciso de mais nada. Por isso que eu acho muito engraçado todo mundo que diz assim, eu já entendi a iluminação, eu já entendi a espiritualidade. É mesmo? E você está absolutamente ausente de todas as formas de sofrimento? Você poderia, inclusive, viver completamente peladão na rua, e para você tanto faz viver peladão na rua ou num palácio, porque também tem isso. Você pode fingir que você está desapegado, e na verdade você só jogou tudo fora, porque chegar perto de coisas bonitas, cheirosas, gostosas, te tentaria a voltar a cair nos mundanismos. Isso também não é asteia, né? E aí vem Brahmacharya, é você não abusar dos prazeres dos sentidos. Não abusar dos corpos alheios, mas também não abusar dos bem-estares que a gente pode ter, dos regozijos que a gente pode ter com os prazeres do corpo. Né? Porque isso, de alguma maneira, também nos prende à ideia de que eu preciso acumular quantidades cada vez maiores de prazer, quantidades cada vez maiores de experiências, e isso me dilui, me fragmenta. E essa fragmentação, esse cingir, é justamente o lado diabólico da coisa. Né? O que é bom, o que é ruim, o que eu gosto, o que eu desgosto. Nos textos como o Avadhuta Gita, a Ashtavakra Gita, todo texto não dualista vai falar, eu estou além do bem e do mal. Quer dizer que um mestre então pode fazer o mal a alguém? Não, é que as ideias de bem e mal que a gente contém pelos nossos valores culturais e sociais e pessoais, mais as nossas preferências pessoais, são muito tacanhos, são muito limitados. E a parigraha, né, treino ao desapego, eu não confundo desejo com necessidades. Eu lembro que precisar mesmo, eu só preciso de ar, roupa ou abrigo, né, refúgios, né, segurança, comida, água e pertencimento. Sentir que eu pertenço
a um grupo, ou ao mundo, ou a algo maior. E aí vem os niyamas, né? Contentamento, alegria, aliás, contrário, limpeza, né? Limpeza de caráter, limpeza das palavras que você usa, dos hábitos que você cultiva, e limpeza do corpo também, que é a máquina que te carrega. E, portanto, nesse caso de limpeza, é fazer as kriyas, né? As purificações do yoga, é também cuidar da palavra, pensamento e ato, mas inclui aí até o exercício físico, que pelo suor você elimina toxinas, você melhora e modela esse corpo para melhor conter a sua consciência. Então essa é a ideia de limpeza. Tapas contém toda essa ideia da disciplina do yoga, do exercício físico, dos bons hábitos, porque tapasya, né, é geração de energia pelo calor, é disciplina, esforço, é a repetição. Swadhyaya é estudar os textos que são como lentes que mostram para nós o infinito. Então, é o estudo adequado das escrituras, de quaisquer caminhos e de quaisquer mestres ou santos que possam te inspirar, mas também é lembrar que todo esse swa é si mesmo, né? O estudo de si mesmo, através das lentes dos textos e dos ensinamentos dos mestres, é como olhar para um espelho, né? E Ishvara Pranidhana é renda seu processo. Ele não é linear. Ele não é tão pouco exclusivamente racional. Não é que ele se exime de ser racional, mas ele exclui a razão, a reta razão, a razão fria, cega, a razão estoica e que acha que só a razão é o único órgão de percepção válido no mundo. Então, esse Ishvara Pranidhana é render-se ao processo da vida, é entregar-se ao viver e confiar que há algo maior, ainda que você seja ateu, por exemplo, governa esse mundo. Não governa num sentido autocrático, humano, mas que existem leis, por exemplo, as leis da física, se você for ateu, que são maiores do que você, do que eu e do que os Ubumafu. Elas estão ali dando um tom para a realidade. E, portanto, essa entrega também tem a ver com equanimidade, conseguir conformar-se com as coisas tais quais elas são. E você vê que como essas 4 primeiras regras também se coligam muito bem com as ideias de compaixão, de bondade amorosa, alegria empática, né, dos 4 incomensuráveis, e equanimidade. Porque você lembrar que o que está dentro, o que está dentro também está fora, querer o bem para o outro é querer o bem para mim, fazer o bem para o outro é fazer o bem para mim, desejar o fim do sofrimento do outro é desejar o fim do meu sofrimento. Não fragmentar e não separar, né, entre eu e o outro, isso também ajuda que a gente consiga se desvencilhar da delusão. Eu falei das 4 regras, mas eu tinha dito que são 5 e eu nem falei da 4ª. E o que é isso, Isa? TDAH. Bom, a 4ª regra é: na vida, nada é fixo, nada é permanente. Tudo está em constante e ininterrupta e em irrevogável transformação. Não adianta você se apegar a nada, não adianta você tentar conter nada. Como Mevlana Rumi diz para nós, não se apegue às suas posses porque elas nem são vossas. Então, o treino ao desapego, né, a parigraha, tem gente que traduz como não aceitação de presentes, por exemplo, porque quando alguém te dá um presente, você cria uma obrigação com o outro, né, de devolver e tal. Mas a parigraha é não confundir desejos com necessidades, é treinar o desapego, é treinar a ideia de que nada disso é seu, nada disso é eterno. Então, tudo está em absoluta, constante e ininterrupta transformação. Todas as coisas surgem e fenecem, todas as coisas aparecem e desaparecem. Essa é inclusive a ideia do Vedanta não dual, do porquê que isso aqui é maya, é ilusão, né? Que é o 5º que a gente vai falar já já. Nada dura, tudo que aparece tende a desaparecer, tudo que nasce necessariamente tem que morrer. Vencer vida e morte, portanto, é vencer os nascimentos antes de vencer as mortes, né? Então, essas são 4 das grandes verdades que os yogis nos deram. O que está dentro também está fora. Não sabemos quem somos e por isso sofremos. Quanto mais fragmentado eu estou, mais eu sofro, ou seja, onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. E nada é fixo, nada é permanente, tudo está em grande transformação. E qual é a 5ª verdade? Nós vamos trabalhar ela num próximo vídeo, mais elaboradamente. Mas a 5ª verdade que todo mestre de toda mística sempre afirma é: esta vida não passa de um sonho. Esta vida tal qual você percebe não é a realidade. Isto tudo é como um sonho. Lembra que eu estou dizendo que é como um sonho. Guarda essa ideia, porque essa é a 5ª coisa que os yogis sabem e que a gente esqueceu. E aí no próximo vídeo a gente vai destrinchar essa ideia de a vida é um sonho. Até mais!